Olá, amigos de Ideal Espírita. Nós vamos fazer a leitura da obra Amor. Na verdade, é Força Eterna do Amor, de Madre Teresa de Calcutá. Essa que foi uma grande missionária entre nós, veio trazer prática dos ensinamentos de Jesus. Jesus não fundou uma religião, nós vamos lembrar bem disso. Jesus veio fundar o amor, o Evangelho, trazer a boa nova, a notícia de que Deus é Pai e que ama a todos, e todos nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. E é preciso fazer esse exercício de amor um pelo outro. As religiões são construções humanas, né? Nós construímos essas categorias em que nos reunimos para louvar a Deus, para agradecer, para também pedir, mas que a gente aprenda a pedir a Deus, né? Pedir realmente o que nos é necessário, a força, a fé, a disposição para continuar aqui no trabalho do bem. E Teresa de Calcutá, ela recebeu esse chamado. Ela conseguiu entender esse chamado que todos nós, como filhos de Deus, recebemos. Ela escolheu um caminho, assim como todos nós escolhemos caminhos para fazermos o que o chamado de Deus nos pede. Hoje vamos falar: Senhor, ajude-nos a ver sua crucificação e ressurreição como exemplo. Exemplo de como suportar e aparentemente morrer na agonia e no conflito da vida diária, para que possamos viver mais intensa e criativamente. Então, não vamos ficar aqui com a questão da crucificação, ressurreição, né, no sentido religioso. Nós vamos pegar isso como ressurgir a cada dia, como ela coloca, né? Morrer na agonia e no conflito da vida diária para que possamos viver, então ressurgir, viver mais intensamente. A vida de Cristo foi muito mais do que um teatro encenado para sensibilizar a humanidade. Os homens religiosos converteram o derradeiro momento da crucificação de Nosso Senhor em emblema de sofrimento constante e seu sangue em elemento místico capaz de embriagá-los na ilusão de um fanatismo e de um extremismo incompreensíveis. Olha a lucidez desse espírito. Lembrando que é uma obra que Teresa de Calcutá já se encontra no plano espiritual com uma consciência muito mais ampliada. E ela nos lembra que a crucificação de Cristo foi transformada, né, num emblema de sofrimento. Se Jesus chegou a esse ponto do martírio na cruz, porque a mensagem é muito maior. A mensagem para todos nós muito maior do que ficar simplesmente como uma imagem de um sofrimento. E o seu sangue aqui, ó, embriagando na ilusão. Então nós temos um extremismo religioso que transformou esse momento em algo de interesse de cada um. A religião, ela acabou fazendo isso, por isso que nós precisamos regressar às mensagens de Cristo, um cristianismo primitivo, com as mensagens mais puras.
Que Deus nos ajude e nos acuda para que possamos fazer uma releitura da vida de Cristo. Sua ressurreição é incentivo e exemplo para todos que querem lutar por um mundo melhor. Sua vida, e não apenas sua morte, mas principalmente seu modo de viver, constituiu-se em exemplo de fé, abnegação, inconformação com a injustiça, envolvimento social e revolução conceitual. Jesus, ele conhecia as leis mosaicas. Todos ali conheciam, mas Jesus ia além. O que ele nos dizia é: vós conheceis o que foi dito, não cometereis adultério, mas eu vos digo. Ele fazia essa releitura, essa transformação, ele transformava o conceito, ele ampliava, ele aprofundava, ele dava algo de concreto, ele ao mesmo tempo em que servia na prática, ele colocava no plano transcendente. O que ele queria dizer é que Deus vos conhece todas as intenções. Então, a sua vida, né, não apenas a sua morte, mostra o quanto ele tinha de fé, o quanto ele se entregava à vontade do Pai, o quanto ele não se conformava com a injustiça. Isso é muito importante. Nós temos esse impulso de justiça, isso está em nós queremos o bem, nós queremos o belo, nós queremos o justo. Isso está em nós porque somos filhos de Deus, então nós temos o impulso da justiça. O problema é quando o nosso egoísmo vem e transforma nosso impulso de justiça em vingança. O nosso impulso de justiça, ele é legítimo, ele vem do que é natural de nós, da nossa essência divina. Nós nos sentimos indignados com determinados acontecimentos porque vemos ali a injustiça. Mas quando o ego toma conta, o nosso egoísmo, nós transformamos o impulso de justiça em vingança. Então é preciso voltar às essências, voltar a essa pureza da essência divina que há em nós. E Jesus trouxe isso, Jesus foi esse exemplo da expressão da essência divina que todos nós temos. Por isso que ele dizia que todos nós somos deuses. Como nós que nos dizemos cristãos, precisamos aprender muito mais sobre o viver de Jesus. Quem sabe, careçamos reciclar nosso conhecimento, refazer nossas interpretações, que estão muito fantasiosas, e trabalhar mais por um mundo mais justo e fraterno? Então, quem sabe a gente não tem que refletir os nossos conhecimentos, porque espiritismo é filosofia de vida, cristianismo redivivo. O espiritismo, ele veio como uma força, todos os espíritos ali coordenados por Jesus, para que trouxesse, Jesus falou que enviaria o Consolador prometido, que nos traria as verdades. Então o Espírito de verdade trouxe informações para purificar as mensagens do Cristo que foram tão deturpadas. Então, que precisamos tirar de todas essas fantasias, todos esses enganos que nós criamos em torno dos ensinamentos de Jesus, tornar esse ensinamento de Jesus aqui mais puro, né? Mais de acordo com o que Cristo trouxe, e trabalhar mais para um mundo melhor, para um mundo justo e fraterno. Encastelamo-nos em igrejas e catedrais e criamos retiros, afastando-nos do convívio sagrado com o mundo.
Não se isole. Precisamos estar em relação. Precisamos estar no mundo para transformar o mundo. Não adianta ficar isolado lá num retiro, encastelado, orando. Jesus veio para o mundo, Jesus esteve entre nós. Jesus falava para 5.000 pessoas, curava todos. É preciso estar no mundo, mas não ser do mundo. Esquecemos-nos de que nosso Senhor comparou os fiéis representantes do reino dos céus ao fermento nas mãos de uma mulher. Se mereceram tal comparação, é para que acreditemos no poder do envolvimento, é para que empreendamos ações transformadoras e redentoras, mas em meio do povo, e não nos gabinetes e nos altares que criamos para incensar os ídolos humanos e os modernos deuses das multidões. Ela cita Mateus capítulo 13, versículo 33, que ele falou, né, que o reino dos céus, comparando ao fermento, que é preciso, né, fazer essa fermentação. É preciso que os elementos todos se combinem para que aquilo se transforme em algo bom, né? E não ficar ali retirado, isolado em altares. Sim, criamos deuses humanos. Isso ela termina, né? Os deuses das multidões. Nós criamos deuses humanos entre aqueles que dizem representar o Cristo. Quantos estão aí dizendo serem representantes de Deus, representantes do Cristo? Vejam bem que ela, como católica, também faz uma pequena crítica aqui para, né, a estrutura hierárquica, a estrutura da Igreja Católica, que coloca pessoas como representantes de Deus. Só que Deus é perfeito, representante do Cristo. O Cristo é perfeito, ainda não somos, estamos longe disso. E quando os templos também colocam pessoas nesses lugares, nós elegemos pessoas, ídolos, para representarem o Cristo, ao invés de Cristo habitar em nós. Muitos almejam os aplausos, que os faça se sentir no centro das atenções e com frequência disputam entre si os primeiros lugares e os convites para os congressos, encontros ou concílios onde se reunirão representantes falidos do povo e das religiões, os quais se mostram disfarçados de enganosa santidade. Veja bem que esse livro é um livro para grandes e profundas reflexões sobre nossa postura como cristãos. É buscar o ensinamento do Cristo em nós. E ela vai fazer as críticas onde devem ser feitas. Como eu falei, nós temos o impulso da justiça. Nós nos indignamos com aquilo que está errado. E se nós não manifestarmos acerca do que está errado, né, do mal, se o bem se silencia, o mal fermenta e cresce. Então é preciso colocar, mas veja, ela é firme e gentil, ela não agride, ela não ofende, ela diz de forma contundente as verdades, mas com a autoridade moral que ela já conquistou, de quem já viveu tudo isso que ela fala. Autoridade moral é aquela pessoa que tem essa autoridade por conquista, por vivenciar. Não é porque conheceu, porque tem conhecimento, estudou. É porque sabe, já é um sábio, já faz aquilo que já sabe, prega aquilo que aprendeu. Essa é a autoridade moral.
É a pessoa que não se contradiz. E ainda alegamos fazer isso em nome de Jesus. Então, temos uma santidade falsa, representamos Jesus e dizemos as nossas questões, as nossas imperfeições, as nossas opiniões, nossos interesses são transmitidos como se fossem palavras de Jesus, de sua doutrina e da divulgação da mensagem libertadora. Serão essas mesmas as nossas intenções? Será que nós temos também essas intenções de ficar aqui querendo aplausos, o primeiro lugar em tudo, aceitar os convites glamourosos e nos colocarmos como representantes de Jesus, falando o que Cristo não pregou, falando aquilo que ainda jaz em nós, de acordo com o nosso egoísmo, orgulho, vaidade. Acredito sinceramente que precisamos nos tornar mais semelhantes a Cristo em suas ações, envolver-nos com o povo e não buscar o incenso da ilusão, que é ministrado no altar de nossas pretensões. Precisamos entender o verdadeiro sentido do morrer e do renascer de Cristo, tanto quanto de seu modo de vida e de suas atitudes revolucionárias. Jesus foi um revolucionário, ele veio para trazer a boa nova. E a sua vida, tanto a sua morte, representam uma libertação. O mundo clama por pessoas autênticas, como a própria Teresa de Calcutá, que ajam de forma coerente. Eu acabei de falar, a autoridade moral vem da atitude de pessoas coerentes com a mensagem que julgam defender e pregar. Encobrimos nossa incapacidade de amar com nomes modernos, pomposos, e dizemos que o Evangelho foi reescrito pela modernidade de certas descobertas e ciências. Então, aquele que diz que é preciso reescrever, reinterpretar os ensinamentos do Evangelho, né, do Jesus, porque estão ultrapassados, ou a própria doutrina espírita com esse discurso de que foi escrito há 150 anos, porque como que nós vamos modernizar algo se nós nem tivemos capacidade intelectual de compreender e vivenciar o que foi dito? Capacidade intelectual de profundidade, de sentir também com o coração e vivenciar. Ainda não chegamos nesse ponto. Madre Teresa está aqui salientando que queremos deturpar. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem: eu não concordo com o que está colocado lá na doutrina dos espíritos, porque fala isso, isso e isso, eu não concordo. Mas você não concorda por tua ignorância ou por sua rebeldia? Porque assim, se ali são mensagens trazidas por espíritos sob o comando de Jesus, talvez a sua ignorância você não tenha compreendido a profundidade daqueles ensinamentos, ou por sua rebeldia, porque não quer aceitar aquilo, porque aquilo exige de você uma transformação. É isso. Jesus, ele foi um revolucionário porque ele trouxe conceitos, transformou, né, tudo que se entendia para um entendimento muito mais profundo, muito mais amplo, a necessidade da vivência, da prática e não só da oratória. E isso tudo incomodou muita gente, que não queria se transformar, queria os aplausos e o poder materiais. Redefinimos os conceitos mais simples trazidos pelo Senhor e os ilustramos com palavras e vocabulário politicamente corretos.
deixando de lado a face revolucionária que caracterizou o Cristo e sua vida. Modernizamos o Evangelho? Deus me livre de cruzar os braços e hipnotizar meus sentidos, a ponto de afirmar que estou relendo o Evangelho sob um prisma mais moderno. Acredito e vivo de tal maneira que Cristo seja tudo em mim e para mim. Entrego-me a cada dia e rezo intensamente para entender mais e com maiores detalhes qual seja a vontade de Deus em minha vida. Nós, quando rezamos, nós rezamos para pedir tudo que a gente quer e geralmente de ordem material. Eu quero que cure meu corpo, eu quero que me dê um emprego, eu quero que faça para mim como se Deus fosse um servo a atender os meus caprichos, os meus desejos, sem considerar que Ele nos provê de todas as nossas necessidades. Mas será que um dia nós oramos para pedir capacidade para entender qual seja a vontade de Deus a meu respeito, o que Deus quer de mim? Orar pedindo, Deus, me faça compreender a sua vontade, como está na oração que Jesus nos ensinou, que seja feita a sua vontade, não a nossa. E a gente continua pedindo para Deus atender a nossa vontade, sem nos perguntarmos qual é a vontade de Deus para nós, o que Ele quer de nós. Porém, apesar dessa atitude mental interna, peço sempre a oportunidade de trabalhar, de me envolver, de participar no meio do povo de Deus que está já há 2000 anos aguardando as migalhas do nosso amor. Há 2000 anos Jesus passou aqui e todos continuamos esperando as migalhas desse amor com muita saudade de Jesus. Só que em 2000 anos pouco fizemos para nos transformarmos daqueles que estavam ali com Jesus, que éramos também todos nós. Temos todos nossos conflitos e desafios, mas será que eles se resolverão com palavras vazias de significado? Honestamente, precisamos pagar terapias e terapeutas tão necessitados quanto nós para nos dar lições que Cristo já ministrou há 2000 anos? Sim, nós precisamos pagar terapeutas, eu mesma como psicóloga, porque nós não compreendemos a mensagem do Cristo. E quando eu atendo em psicoterapia, eu tenho certeza de que tudo que eu escuto, de tudo que eu falo, tudo ali tem que estar envolvido pela lei do amor, que foi o que Jesus veio pregar. Se nós vivêssemos de acordo com a lei de amor, de justiça, haveria misericórdia, fraternidade, haveria, né, a bondade, haveria paz nas consciências e no mundo. E realmente, Jesus, como o maior de todos os terapeutas, pode falar que ele é o médico, ele é o psicólogo, ele é um terapeuta, ele era o que nos curava, ele veio para os que estavam em sofrimento, ele veio para os doentes, os aflitos, os necessitados. Acho e digo com bastante franqueza que a medida do fracasso da religião se mede pela quantidade de clientes nos consultórios psicológicos da atualidade. Este é o maior atestado da pobreza espiritual e da incapacidade da religião de desempenhar o papel que lhe cabe. Então, a religião, ela coloca como tendo o papel de ser um terapeuta, né? De dar esse conforto, de dar a esperança, de dar a luz.
e é preciso, né? Os consultórios psicológicos hoje, eles também atestam a pobreza espiritual das pessoas que estão em grande sofrimento e que continuam buscando resolver os seus problemas pelo lado de fora, alguém que os cure, alguém que dê as respostas, alguém que resolva os seus problemas, ao invés deles próprios se ajudarem, né? Jesus queria a nossa transformação moral, né? Entender que tudo parte de nós e não o de fora para dentro. Mas nós temos os terapeutas que podem ajudar nesse processo, né? Nós temos que ajudar, né? Temos que criar mecanismos. Então, criamos diversos cursos de autoajuda, reinventamos o evangelho com vocabulário moderno e demos uma cadeira nas academias àqueles que afirmam poder ajudar as multidões, mas que se mostram internamente tão desgraçados e desesperados como a maioria. Sim, todos nós. Os terapeutas também estão tão desgraçados e desesperados. Cada um tem os seus problemas, seus conflitos, suas necessidades. Todos nós estamos aqui para a mesma missão, mesmo objetivo. Fazer o autoconhecimento, a nossa transformação moral. Mas existem aqueles que podem, através de alguns recursos que aprenderam, a ajudar outros que estão em piores condições. Assim como Jesus, quando veio, ele curava muitos. Todos buscavam Jesus para as suas curas, mas poucos buscavam Jesus para a sua transformação moral. Até hoje. Então, são essas grandes reflexões que nós precisamos. Quem está em sofrimento deve buscar esses dois caminhos. Buscar o caminho da terapia e o caminho da religião no sentido de religar-se a Deus, não de uma instituição religiosa, né? Mas busque esse caminho de reencontrar Deus em sua vida. Pode ser através das religiões conhecidas, né? Religiões cristãs, no caso que nós estamos falando. Que é isso, Tereza? Suas palavras me parecem duras. Alguém provavelmente dirá. Ela tem consciência disso e diz: sim, são tão duras quanto a realidade humana. É certo que o mundo evoluiu. Ainda assim, o homem continua necessitado de Jesus na mesma medida daqueles que viveram há 2000 anos. Não precisa de um salvador que distribua fragmentos de ilusão ou que barganhe pedaços no céu. O homem carece da simplicidade de uma vivência cristã. O ser humano tem sede de justiça divina e deve urgentemente se jogar, abandonar-se nos braços de Jesus, tornando-se simples criança, ou melhor, reconhecendo e assumindo sua realidade de criança espiritual. Nós temos que nos reconhecer como crianças espirituais e pedir esse colo amoroso de Jesus. Nós vamos conseguir. Nós vamos receber o suporte de Jesus. Agora, experimente fazer esse exercício que a Tereza colocou. Tereza disse para orarmos e perguntarmos a Deus o que Ele quer de nós. Experimente. Porque quando Deus nos responde, nós fazemos a vontade de Deus, nós estaremos em paz. Os nossos conflitos, nossos problemas de consciência, é porque nós resistimos ao chamado de Deus. Resistimos não querendo fazer aquilo que Deus nos pede a fazer, porque Ele reconhece o que é melhor para nós. Somente morrendo com Cristo a cada dia deixaremos de reinventar o Evangelho
com conceitos incompreensíveis para a multidão e para os mais simples. Somente assim ressuscitaremos com ele, Jesus, para a claridade do amor perdão, do amor filial, familiar, do amor pela pátria e pela terra. Precisamos ressuscitar, mas a fim de que ressuscitemos, teremos de aprender também a morrer. E como morrer? Uma vez que transformamos o martírio de Jesus num símbolo da religião falida e o crucificamos a cada dia em nossas pregações e atitudes, muito mais devemos aprender acerca do que significa de fato morrer com ele, de modo que renasçamos para a realidade da vida que Cristo nos legou. Digo sempre que o Evangelho é um legado. Jesus deixou esse legado. Uma carta de alforria espiritual. O Evangelho nos liberta, como eu já falei. Um testamento deixado por Cristo e endereçado àqueles que lutam cansados da mentira, de sofrer e de esperar. Portanto, aprendamos nossa missão enquanto é tempo. Morrer com Cristo e ressuscitar urgentemente para uma vida participativa, de envolvimento, que se traduz numa luta consciente por um mundo melhor. Quantas lições ela admite, ela é dura com todos, por conta da nossa realidade, porque se não for, né, mas ela é dura por conta da sua autoridade moral, mas ela não é agressiva. Ela fala a verdade com essa força. A verdade tem uma força libertadora. Se a gente conseguir compreender a mensagem dela, a gente se liberta e vai ser o próprio terapeuta de si mesmo. A gente vai conseguir esse caminho de encontro a Jesus. A gente vai tirar Jesus da cruz. Vai parar com esse martírio e vai viver essa glória de renascer com Cristo todo dia, de fazer o que Jesus fazia e sentindo, reconhecendo esse sentido de morrer e como morrer, porque nós temos que morrer para essa vida velha, essa vida de 2000 anos que Jesus esteve aqui, e olha que somos espíritos muito mais velhos que isso, mas com a mensagem libertadora do Cristo, é preciso morrer esse que nós fomos, esses seres apegados ao mundo, apegado à matéria, apegado a ainda às nossas necessidades, nossos interesses pessoais, sem compreender as nossas necessidades espirituais. O chamado é tão lindo, esse livro é tão forte, as palavras delas são tão contundentes, num momento que nós precisamos tanto fazer essa revolução dentro de nós. Nós estamos passando por uma pandemia que é para que a gente possa chacoalhar esse mundo interno, abalar essas estruturas, romper, para que a gente possa, de fato, como ela terminou esse capítulo, olha lá, uma luta consciente, luta através das armas do amor por um mundo melhor. Façamos hoje um dia melhor, um dia de cada vez. E até o nosso próximo encontro com muita paz. Deus nos abençoe.